Ele zombou das roupas simples dela no elevador, chamou-a de inadequada para trabalhar na empresa. Mas quando descobriu o segredo que ela escondia, ficou em choque. Esta mulher que ele humilhou guardava algo que mudaria tudo. O que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Antes de continuar essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vamos lá para a história completa. Marina ajeitou o tecido puído de seu vestido azul marinho enquanto esperava o elevador no saguão do imponente edifício corporativo. Eram 7 da manhã, e ela havia acordado às 5 para pegar 2 ônibus que a levassem até ali. Suas mãos calejadas seguravam uma pasta simples de plástico, onde guardava seu currículo impresso em papel comum. Aquela era sua chance de conseguir o emprego de assistente administrativa na corporação Mendes e Associados. O som metálico do elevador ecoou no mármore polido do saguão. Quando as portas se abriram, Marina entrou rapidamente, pressionando o botão do 12º andar. Mas antes que as portas se fechassem, uma mão enluvada as impediu. Um homem alto, de terno impecável e gravata italiana, entrou com pressa, falando alto ao telefone. Não, eu disse para cancelar aquela reunião. Aquelas pessoas não têm o padrão que procuramos, dizia ele, sem sequer olhar para Marina. Ela se encolheu no canto do elevador, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. O homem finalmente desligou o telefone. Pela primeira vez, percebeu sua presença. Seus olhos percorreram Marina da cabeça aos pés, parando nas costuras remendadas de seu vestido, nas sandálias simples que ela havia polido na noite anterior, na pasta de plástico que ela segurava com força. Um sorriso de desdém curvou seus lábios. Deixe-me adivinhar, ele disse, com voz arrastada e superior. Está aqui para a entrevista de faxineira? O departamento de limpeza fica no subsolo. Você pegou o elevador errado. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço, tingindo suas bochechas. Na verdade, eu tenho uma entrevista para assistente administrativa, ela respondeu baixinho, mas com firmeza. O homem soltou uma risada curta e desagradável. Assistente administrativa? Aqui? Você está falando sério? Ele balançou a cabeça, como se tivesse ouvido uma piada. Querida, esta é uma empresa de alto padrão. Nossos clientes pagam milhões por nossos serviços. Você acha mesmo que alguém vestido assim, bem, assim, poderia representar nossa marca? As palavras dele cortaram como navalhas. Marina apertou os lábios, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Ela havia se esforçado tanto para estar ali. Tinha estudado à noite, depois de trabalhar o dia todo como garçonete, para conseguir seus certificados. Havia economizado cada centavo para imprimir seu currículo. Aquele vestido puído era o mais apresentável que tinha. Eu tenho as qualificações necessárias, ela disse, a voz tremendo levemente. E roupas não definem a competência de uma pessoa. O homem revirou os olhos. Que ingênua! No mundo corporativo, aparência é tudo. É sobre impressões, sobre como você representa a empresa. E você? Ele fez um gesto desdenhoso com a mão, você simplesmente não se encaixa. O elevador parou no 12º andar com um leve solavanco. Marina saiu rapidamente, sentindo o olhar zombeteiro dele em suas costas. Ela não se virou quando ouviu ele dizer, boa sorte. Você vai precisar. Seguido de outra risada cruel. Caminhando pelo corredor elegante, com seus tapetes persas e quadros caros, Marina limpou discretamente uma lágrima que havia escapado. Ela não deixaria que aquele homem arrogante destruísse sua determinação. Havia trabalhado duro demais para desistir agora. O que aquele homem não sabia, o que ninguém ali sabia, era que Marina carregava um segredo. Um segredo que havia guardado por anos, escondido sob roupas simples e uma vida modesta. Um segredo que poderia mudar tudo. A recepcionista do 12º andar, uma mulher de meia idade com óculos pendurados no pescoço, olhou Marina de cima a baixo quando ela se aproximou do balcão. Era o mesmo olhar que ela tinha recebido o dia todo, avaliação, julgamento, uma pontinha de piedade.
Posso ajudá-la? A recepcionista perguntou, o tom sugerindo que Marina provavelmente estava no lugar errado. Tenho uma entrevista às 7h30 com a senhora Carvalho. Marina Santos, ela respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. A recepcionista verificou o computador, as sobrancelhas se erguendo em surpresa. Ah, sim. Você chegou cedo. Ela apontou para uma área de espera luxuosa. Pode sentar ali. A senhora Carvalho a chamará em alguns minutos. Marina se acomodou em uma das poltronas de couro, sentindo-se completamente deslocada. As revistas na mesa de centro eram publicações financeiras caras. Os outros candidatos que chegavam estavam impecavelmente vestidos com ternos de grife e acessórios que provavelmente custavam mais do que seu aluguel de 6 meses. Uma jovem sentou-se ao seu lado, vestindo um conjunto Chanel que Marina reconheceu de revistas. A garota a olhou de soslaio, depois puxou sua bolsa cara para mais perto, como se Marina pudesse roubá-la. Primeira vez aqui, a jovem perguntou, com falsa gentileza. Sim, Marina respondeu simplesmente. Pensei que sim. Esta empresa é muito exigente quanto à apresentação. A ênfase na última palavra era inconfundível. Meu pai conhece o diretor. Ele disse que a imagem é fundamental aqui. Marina não respondeu. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que algumas pessoas nunca viriam além das aparências. Mas ela também havia aprendido que a verdadeira força vinha de dentro, não de roupas caras ou conexões familiares. Marina Santos, uma voz chamou. Ela se levantou, alisando o vestido com as mãos. Uma mulher elegante de 50 e poucos anos, de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, a observava com uma expressão neutra. Senhora Carvalho, Marina perguntou. Sim. Por favor, venha comigo. A sala de entrevista era intimidadora, paredes de vidro com vista para a cidade, uma mesa de mogno enorme, cadeiras de couro italiano. A senhora Carvalho sentou-se de um lado da mesa, e Marina do outro. A entrevistadora abriu o currículo de Marina, seus olhos percorrendo rapidamente as informações. Houve um longo silêncio. Marina podia sentir o julgamento, a mesma dúvida que tinha visto nos olhos de todos naquele prédio. Seu currículo é impressionante, a senhora Carvalho finalmente disse, e Marina sentiu um lampejo de esperança. Certificações em administração, fluência em 3 idiomas, experiência em atendimento ao cliente. Mas preciso ser honesta com você, Marina. O coração de Marina afundou. Esta empresa tem um certo padrão. Nossos clientes são COR, empresários milionários, investidores internacionais. Eles esperam um determinado nível de sofisticação. A senhora Carvalho pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Entende o que estou dizendo? Marina entendeu perfeitamente. Era a mesma coisa que o homem no elevador tinha dito, apenas embrulhado em palavras mais educadas. Com todo respeito, senhora Carvalho, Marina começou, sua voz firme apesar do nervosismo, eu entendo que aparências importam no mundo corporativo. Mas eu aprendi que o verdadeiro profissionalismo vem de competência, dedicação e integridade. Essas roupas são simples porque eu priorizo minha educação e desenvolvimento profissional sobre gastos supérfluos. A senhora Carvalho inclinou a cabeça, uma expressão de interesse cruzando seu rosto. Eu trabalhei como garçonete por 5 anos enquanto estudava à noite, Marina continuou. Lidei com clientes difíceis, gerenciei conflitos, aprendi a manter a compostura sob pressão. Eu posso não usar roupas de grife, mas posso prometer que trabalharei mais duro do que qualquer pessoa aqui. Por um momento, a senhora Carvalho simplesmente a observou. Então, surpreendentemente, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Sabe, Marina, eu comecei nesta empresa há 30 anos como recepcionista. Também não tinha roupas caras. Também fui julgada. Ela fechou o currículo. Vou ser franca, você não é o tipo de candidata que normalmente contratamos. Mas há algo em você, uma determinação que eu reconheço. Marina mal podia acreditar no que estava ouvindo. Eu vou lhe dar uma chance. Marina mal dormiu na noite anterior ao seu primeiro dia de trabalho. A senhora Carvalho havia lhe oferecido o emprego,
mas com uma condição, um período de experiência de 3 meses. Ela teria que provar seu valor, e Marina sabia que seria observada mais de perto do que qualquer outro funcionário. Ela acordou às 5 da manhã novamente, desta vez não apenas para chegar no horário, mas para repassar mentalmente todas as suas responsabilidades. Vestiu o mesmo vestido azul marinho, era o único que tinha que fosse minimamente apropriado para um escritório, e tomou os mesmos 2 ônibus. Quando chegou ao edifício, às 7 em ponto, o saguão estava mais movimentado. Executivos internos caros corriam de um lado para o outro, falando ao telefone, carregando pastas de couro. Marina se sentiu como um peixe fora d'água, mas manteve a cabeça erguida. Dessa vez, quando entrou no elevador, ele estava vazio. Ela soltou um suspiro de alívio. Não teria que enfrentar olhares julgadores, pelo menos não ainda. A recepcionista, que Marina agora sabia que se chamava Beatriz, a cumprimentou com um aceno cordial. Primeiro dia, ela perguntou, sua atitude muito mais amigável do que na entrevista. Sim, Marina respondeu, tentando esconder o nervosismo. A senhora Carvalho está esperando você. Sala 1205. Marina seguiu as placas pelo corredor até encontrar a sala. Bateu na porta 3 vezes, ouviu um entre abafado, e empurrou a porta. A senhora Carvalho estava ao telefone, mas acenou para que Marina entrasse e se sentasse. Enquanto esperava, Marina observou a sala, diplomas nas paredes, fotos com pessoas importantes, prêmios de excelência empresarial. Esta mulher era claramente respeitada e bem-sucedida. Desculpe por isso, a senhora Carvalho disse depois de desligar. Crise matinal. Acontece. Ela se levantou e caminhou até onde Marina estava sentada. Bem-vinda a Mendes e Associados. Vamos começar seu treinamento. As primeiras horas foram um turbilhão de informações. Marina aprendeu sobre o sistema de arquivamento da empresa, os protocolos de atendimento, os nomes dos principais clientes. A senhora Carvalho era exigente, mas justa, corrigindo erros sem humilhação. Você vai trabalhar diretamente comigo por enquanto, a senhora Carvalho explicou. Depois, quando estiver mais familiarizada com nossas operações, será transferida para o departamento executivo. Por volta das 10 da manhã, a senhora Carvalho precisou sair para uma reunião. Continue organizando esses arquivos, ela instruiu. Estão em ordem alfabética, mas precisam ser reorganizados por data. Voltarei na hora do almoço. Marina se pôs a trabalhar imediatamente, determinada a impressionar. Ela estava tão concentrada que não percebeu quando alguém entrou na sala. Então você realmente conseguiu o emprego. Marina ergueu os olhos bruscamente. Era ele. O homem do elevador. Hoje ele vestia um terno cinza diferente, igualmente caro, e tinha a mesma expressão de superioridade no rosto. Bom dia, Marina disse educadamente, voltando sua atenção para os arquivos. Deixe eu adivinhar. A senhora Carvalho sentiu pena de você. Ele se encostou na porta, braços cruzados. Ela tem um fraquinho por casos de caridade. Marina sentiu a raiva ferver dentro dela, mas se forçou a manter a calma. Fui contratada por minhas qualificações, não por pena. Claro que foi, ele disse, com sarcasmo. E quanto tempo você acha que vai durar aqui? 1 semana? 2? As pessoas aqui vão comê-la viva. Este não é lugar para, para pessoas como você. Pessoas como eu, Marina repetiu, finalmente olhando diretamente para ele. Você sabe o que eu quero dizer. Pessoas que não entendem como este mundo funciona. Pessoas que acham que trabalho duro é suficiente. Ele riu. Aqui, é sobre quem você conhece, como você se apresenta, quanto poder você tem. E você, minha cara, não tem nada disso. Marina se levantou, enfrentando-o apesar da diferença de altura. E você, pelo visto, tem tudo isso. Mas deixe-me perguntar, isso faz de você uma pessoa melhor? Mais competente? Ou apenas mais arrogante? Por um momento, ele pareceu genuinamente surpreso. Claramente, não estava acostumado a ser confrontado. Cuidado com essa língua afiada, ele disse,
recuperando a compostura. Você pode precisar dela para encontrar outro emprego em breve. Ele saiu da sala, deixando Marina tremendo de raiva. Ela não sabia quem era aquele homem, mas obviamente tinha alguma influência na empresa. Teria que tomar cuidado com ele. O que Marina não sabia era que aquele encontro estava apenas começando uma guerra silenciosa que testaria não apenas sua resistência profissional, mas também forçaria à tona o segredo que ela havia guardado tão cuidadosamente. Os dias seguintes na Mendes e Associados foram uma montanha-russa emocional para Marina. Enquanto a senhora Carvalho a tratava com respeito e reconhecia seu trabalho árduo, outros funcionários não eram tão acolhedores. Olhares de desdém, comentários sussurrados, convites para almoço que nunca incluíam seu nome, tudo isso se tornou parte de sua rotina diária. Mas o pior eram os encontros com aquele homem. Marina havia descoberto, através de conversas casuais com Beatriz, que ele se chamava Ricardo Mendes. E não era apenas um funcionário qualquer, ele era o filho do fundador da empresa, destinado a assumir a presidência em alguns anos. Ricardo parecia ter feito de sua missão tornar a vida de Marina miserável. Ele passava pela estação de trabalho dela e fazia comentários sobre suas roupas. Numa ocasião, quando Marina estava apresentando documentos numa reunião, ele interrompeu para perguntar, na frente de todos, se ela tinha certeza de que sabia ler as informações corretamente. A humilhação era constante, mas Marina se recusava a desistir. Ela chegava mais cedo, saía mais tarde, verificava seu trabalho 3 vezes antes de entregar qualquer coisa. Estava determinada a provar que merecia estar ali. Uma tarde, 2 semanas após seu início, a senhora Carvalho chamou Marina em sua sala. O rosto da gerente estava sério, e Marina sentiu o estômago afundar. Seria esse o momento em que lhe diriam que não estava funcionando? Sente-se, Marina, a senhora Carvalho disse, seu tom gentil mais formal. Marina obedeceu, as mãos suando. Eu chamei você aqui porque recebi comentários sobre seu desempenho. A senhora Carvalho pausou, e Marina preparou-se para o pior. E quero que saiba que estou extremamente impressionada. Marina piscou, confusa. Desculpe. Seu trabalho tem sido impecável. Você é pontual, detalhista, e vários clientes já comentaram positivamente sobre sua eficiência e educação ao telefone. A senhora Carvalho sorriu. Raramente vejo funcionários novos se adaptarem tão bem. Obrigada, Marina disse, sentindo lágrimas de alívio picar em seus olhos. No entanto, a senhora Carvalho continuou, sua expressão ficando séria novamente, também tem ouvido coisas preocupantes. Sobre certos membros seniores da equipe fazendo comentários inapropriados. Tratando você de forma desrespeitosa. Marina engoliu seco. Ela sabia imediatamente sobre quem a senhora Carvalho estava falando. Eu posso lidar com isso, Marina disse rapidamente. Não quero causar problemas. Marina, olhe para mim. A senhora Carvalho se inclinou para a frente. Você não está causando problemas. Outras pessoas estão. E isso é inaceitável. Ela suspirou. Infelizmente, a pessoa em questão é complicado. Ele tem influência aqui. Mas quero que saiba que estou do seu lado. Naquela noite, Marina voltou para seu pequeno apartamento exausta, física e emocionalmente. Ela morava em um bairro simples, num estúdio de um quarto que mal cabia uma cama e uma pequena cozinha. As paredes eram finas o suficiente para ouvir os vizinhos discutindo, e às vezes a água quente falhava. Mas havia um segredo naquele apartamento. Um segredo trancado numa caixa de metal debaixo de sua cama. Marina puxou a caixa e abriu com uma chave que mantinha pendurada no pescoço, escondida sob suas roupas. Dentro havia documentos, fotos antigas, e uma carta amarelada pelo tempo. Ela pegou a carta com mãos trêmulas. Era de seu avô, escrita poucos dias antes de sua morte, 12 anos atrás. Marina tinha apenas 15 anos quando ele morreu, mas se lembrava de cada palavra que ele lhe disse naqueles últimos dias. Marina, minha querida neta, a carta começava. Quando você ler isto, eu já terei partido. Mas preciso que saiba a verdade sobre nossa família, uma verdade que mantive escondida para proteger você e sua mãe.
Marina tinha lido aquela carta centenas de vezes, mas ainda assim as palavras faziam seu coração acelerar. Sua avó e eu não éramos apenas pessoas comuns. Nós éramos herdeiros de uma das maiores fortunas imobiliárias do país. Mas quando nos casamos contra a vontade da família dela, fomos deserdados. Decidimos viver de forma simples, com dignidade, construindo nossa vida com nosso próprio suor. A carta continuava, explicando como os pais de seu avô haviam eventualmente perdido toda a fortuna em investimentos ruins. Mas antes disso, haviam transferido uma parte considerável para o nome dele, uma parte que ele nunca tocou, que deixou crescer em contas de investimento por décadas. Quando você completar 25 anos, essa herança será sua. É o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas eu peço, Marina, não deixe que o dinheiro defina quem você é. Marina faria 25 anos em 3 meses. Em 3 meses, ela teria acesso a uma fortuna que mudaria completamente sua vida. Ela poderia comprar roupas caras, um carro de luxo, um apartamento nos melhores bairros. Poderia finalmente parar de ser julgada pela aparência. Mas essa nunca foi sua intenção. Seu avô lhe ensinou que o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado não quando ela tem tudo, mas quando ela tem pouco. Marina havia escolhido viver de forma modesta, trabalhar arduamente, construir sua vida por mérito próprio. Queria provar a si mesma, e ao mundo, que ela era capaz, independentemente de dinheiro ou privilégio. A herança existia, sim. Mas Marina planejava usá-la de forma significativa, criar fundos de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, investir em programas de capacitação profissional, ajudar pessoas que, como ela, eram julgadas pela aparência em vez do potencial. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação renovada. Ela não deixaria que Ricardo Mendes ou qualquer outra pessoa a fizesse sentir inferior. Tinha tanto direito de estar naquela empresa quanto qualquer um. Quando chegou ao escritório, havia uma agitação incomum. Funcionários se reuniam em pequenos grupos, sussurrando animadamente. Beatriz a chamou assim que Marina passou pela recepção. Você ouviu as notícias? Beatriz perguntou, os olhos brilhando de excitação. Que notícias? O velho Mendes, o fundador da empresa, está voltando da aposentadoria temporariamente. Ele quer avaliar pessoalmente todos os departamentos antes de passar oficialmente o comando para Ricardo. Beatriz baixou a voz. Dizem que ele não está muito satisfeito com a forma como Ricardo tem gerenciado as coisas. O coração de Marina acelerou. Isso poderia mudar tudo. Na tarde daquele dia, a senhora Carvalho reuniu toda a equipe na sala de conferências. O Sr. Mendes estará visitando cada departamento durante a próxima semana, ela anunciou. Ele quer conhecer pessoalmente cada funcionário e observar nosso trabalho. Quero que todos estejam preparados para dar o melhor de si. Marina sentiu os olhos de Ricardo sobre ela. Quando olhou em sua direção, ele tinha uma expressão de advertência clara no rosto, não cause problemas. Mas Marina não tinha intenção de causar problemas. Ela tinha intenção de fazer exatamente o que vinha fazendo, seu trabalho, e fazê-lo bem. O Sr. Mendes apareceu no departamento 2 dias depois. Era um homem de 70 anos, cabelos completamente brancos, mas com olhos penetrantes e uma postura que comandava respeito. Ricardo o acompanhava como uma sombra, claramente nervoso. Este é nosso departamento administrativo, Ricardo explicava, guiando o pai pela sala. Nós mantemos os mais altos padrões de eficiência e profissionalismo. O Sr. Mendes parava em cada estação de trabalho, fazendo perguntas, observando. Quando chegou à mesa de Marina, ele pausou por mais tempo do que nos outros. E você é? Ele perguntou, estendendo a mão. Marina Santos, senhor. Assistente administrativa. Ela apertou sua mão com firmeza, olhando-o nos olhos. Marina acabou de começar conosco, Ricardo interrompeu rapidamente. Ainda está em período de experiência. Entendo. O Sr. Mendes pegou uma pasta da mesa de Marina, folheando os documentos organizados impecavelmente. Este é seu trabalho? Sim, senhor. Impressionante. Muito organizado. Ele olhou para Marina com interesse genuíno.
E como está sendo sua experiência aqui? Marina hesitou. Ela podia sentir Ricardo tenso ao lado do pai, praticamente enviando ondas de advertência mental. Esta era sua chance de dizer a verdade, mas também sabia que poderia custar seu emprego. Tem sido desafiador, ela finalmente disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas gratificante. A senhora Carvalho tem sido uma excelente mentora. O senhor Mendes assentiu pensativamente. E quanto ao resto da equipe? Todos têm sido acolhedores? Marina podia sentir o peso do momento. Cada pessoa na sala parecia estar segurando a respiração. A maioria sim, senhor. A maioria. O senhor Mendes arqueou uma sobrancelha. E os outros? Ricardo deu um passo à frente. Pai, tenho certeza de que Marina está apenas nervosa. Todos aqui são profissionais. Mas o senhor Mendes levantou a mão, silenciando o filho. Seus olhos permaneceram fixos em Marina. Eu fiz uma pergunta à jovem senhora. Gostaria de ouvir a resposta dela. Marina respirou fundo. Decidiu que, custasse o que custasse, diria a verdade. Alguns membros da equipe têm sido menos receptivos. Tenho sido julgada pela minha aparência, pelas minhas roupas, pela minha origem. Ela manteve a voz firme. Mas isso só me motivou a trabalhar ainda mais duro. O silêncio que se seguiu às palavras de Marina era ensurdecedor. Ricardo ficou visivelmente pálido, e os outros funcionários trocaram olhares desconfortáveis. O senhor Mendes, no entanto, não parecia surpreso. Na verdade, havia algo em sua expressão que sugeria que ele já suspeitava de algo assim. Eu vejo, ele disse lentamente. E apesar disso, você continua aqui. Continua trabalhando. Sim, senhor. Eu não desisto facilmente. Um pequeno sorriso tocou os lábios do senhor Mendes. Claramente. Ele olhou para Ricardo, e a temperatura na sala pareceu cair alguns graus. Filho, podemos conversar no meu escritório? Agora. Depois que eles saíram, a sala explodiu em sussurros. Marina voltou ao seu trabalho, tentando ignorar os olhares curiosos e os comentários murmurados. Ela havia dito a verdade, e agora teria que lidar com as consequências. A senhora Carvalho apareceu ao seu lado alguns minutos depois. Você foi corajosa, ela disse baixinho. Espero que não se arrependa. Eu não me arrependo, Marina respondeu. E era verdade. Ela estava cansada de ser invisível, de ser tratada como se não merecesse estar ali. O resto do dia passou em uma névoa tensa. Ricardo não voltou ao departamento. Rumores circulavam de que houve uma discussão acalorada no escritório do Sr. Mendes, que vozes foram ouvidas através das paredes grossas. Quando Marina estava guardando suas coisas para ir embora, às 6 da tarde, Beatriz correu até ela. O Sr. Mendes quer vê-la, ela disse, sem fôlego. Agora. No escritório dele. O coração de Marina disparou. Esta era a hora. Ela seria demitida, sem dúvida. Ricardo havia exercido sua influência, e ela pagaria o preço por ter ousado falar a verdade. Ela seguiu Beatriz até o último andar, onde ficava o escritório executivo. Era ainda mais luxuoso do que os outros andares, obras de arte originais nas paredes, carpetes persas, móveis antigos que valiam fortunas. A secretária do Sr. Mendes, uma senhora elegante de óculos, gesticulou para que Marina entrasse. Ele está esperando. Marina bateu na porta e entrou. O escritório era imenso, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. O Sr. Mendes estava sentado atrás de uma mesa de mogno maciça, e para surpresa de Marina, havia outra pessoa na sala, a Sra. Carvalho. Sente-se, por favor, o Sr. Mendes disse, indicando uma cadeira. Marina sentou-se, as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Preparou-se para o discurso de demissão. Marina, vou ser direto, o Sr. Mendes começou. Meu filho me contou sua versão dos eventos das últimas semanas. Ele alegou que você tem sido insubordinada, que não segue o código de vestimenta da empresa, que criou tensão na equipe. Marina engoliu seco,
mas não desviou o olhar. Então eu falei com a senhora Carvalho, com Beatriz e com alguns outros funcionários. E sabe o que descobri? Ele se inclinou para a frente. Que meu filho tem sido um valentão. Que ele tem usado sua posição para humilhar você, para fazer você se sentir inferior. Marina piscou, surpresa. Não era isso que ela esperava ouvir. Isso é inaceitável, o Sr. Mendes continuou, sua voz endurecendo. Esta empresa foi construída sobre princípios de integridade e respeito. Não importa o quão bem investida uma pessoa esteja, ou quantas conexões ela tenha, o que importa é o caráter e a competência. Ele pausou. E você, Marina, claramente tem ambos. Lágrimas picaram os olhos de Marina. Obrigada, senhor. Não me agradeça ainda. Tenho uma proposta para você. O Sr. Mendes trocou um olhar com a senhora Carvalho. Estou criando uma nova posição, assistente executiva direta. Trabalhando comigo, ajudando na transição de liderança. É uma promoção significativa, com aumento salarial correspondente. Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não sei o que dizer. Diga sim, a senhora Carvalho encorajou com um sorriso. Mas preciso avisá-la, o Sr. Mendes acrescentou. Esta posição colocará você em contato direto e frequente com Ricardo. Sei que isso pode ser desconfortável. Marina pensou por um momento. Poderia recusar, manter-se em uma posição segura mais limitada. Ou poderia aceitar, enfrentar Ricardo diariamente, mas mostrar que ela não seria intimidada. Eu aceito, ela disse, a voz firme e clara. O Sr. Mendes sorriu, genuinamente satisfeito. Ótimo. Você começa amanhã. E Marina? Não deixe ninguém fazer você se sentir menos do que você é. Nunca. Quando Marina saiu do escritório, ela mal podia sentir seus pés tocando o chão. Em poucas semanas, ela havia passado de uma candidata improvável a assistente executiva. Mas ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Ricardo não aceitaria essa humilhação facilmente. Na manhã seguinte, Marina chegou ao último andar às 7h30 em ponto. Sua nova estação de trabalho ficava em uma antessala do escritório do Sr. Mendes, com vista para a cidade equipada com tecnologia de ponta. Era um mundo completamente diferente do cubículo onde tinha trabalhado antes. A secretária do Sr. Mendes, que Marina agora sabia que se chamava Dona Teresa, a recebeu calorosamente. Bem-vinda, querida. O Sr. Mendes ainda não chegou, mas deixou uma lista de tarefas para você começar. Marina estava revisando a lista quando ouviu passos pesados. Levantou os olhos e viu Ricardo parado na entrada da antessala, encarando-a com uma expressão que misturava raiva e incredulidade. Você não perde tempo, não é? Ele disse, a voz carregada de veneno. Mal chegou aqui e já conseguiu manipular meu pai. Marina respirou fundo, lembrando-se das palavras do Sr. Mendes na noite anterior. Eu não manipulei ninguém. Apenas disse a verdade. A verdade. Ricardo riu, mas não havia humor no som. Você é esperta, vou lhe dar isso. Vem com essa história de garota pobre e batalhadora, ganha a simpatia de todos. Mas eu vejo através de você. E o que exatamente você vê? Marina perguntou, mantendo a voz calma apesar da raiva que fervilhava dentro dela. Uma oportunista. Alguém que está usando a culpa de classe para escalar posições. Ele se aproximou, parando perigosamente perto de sua mesa. Mas não vai funcionar comigo. Eu vou observar cada movimento seu. Qualquer erro, qualquer deslize, e vou garantir que você esteja na rua. Então sugiro que prepare um binóculo, Marina respondeu, encontrando seu olhar. Porque você vai ter que observar por muito tempo, e não vai encontrar nada. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Você não sabe com quem está mexendo. E você, Marina disse, levantando-se para ficar de frente para ele, não sabe quem eu realmente sou. Havia algo em seu tom que fez Ricardo pausar. Por um momento, ele pareceu incerto. Mas então recuperou sua arrogância habitual. Não importa quem você é. Aqui, você é só mais uma funcionária. E eu sou seu futuro chefe.
Lembre-se disso. Ele saiu batendo os pés, deixando Marina tremendo de adrenalina. Ela se sentou pesadamente em sua cadeira, fechando os olhos por um momento. Por quanto tempo mais poderia manter seu segredo? E mais importante, deveria continuar mantendo? Os dias seguintes foram intensos. Marina trabalhava diretamente com o Sr. Mendes, aprendendo os meandros da operação da empresa, participando de reuniões de alto nível, conhecendo clientes importantes. Ela absorvia tudo como uma esponja, fazendo anotações meticulosas, fazendo perguntas inteligentes. O Sr. Mendes estava impressionado. Você tem um talento natural para isso, ele comentou depois de uma reunião particularmente complexa. Vê padrões que outros não veem. Faz perguntas que vão direto ao cerne da questão. Meu avô me ensinou a sempre olhar além do óbvio, Marina respondeu sem pensar. Seu avô devia ser um homem sábio. Era. Ele me criou depois que meus pais morreram. Me ensinou tudo sobre negócios, sobre vida. Marina sorriu com tristeza. Ele dizia que o verdadeiro teste do caráter de uma pessoa não é como ela trata aqueles acima dela, mas como trata aqueles abaixo. O Sr. Mendes ficou quieto por um momento. Seu avô estava absolutamente certo. Enquanto isso, Ricardo continuava sua campanha silenciosa contra Marina. Ele questionava suas decisões em reuniões, esquecia de incluí-la em e-mails importantes, fazia comentários sutis sobre sua aparência que eram cruéis o suficiente para doer, mas vagos o suficiente para negar-se confrontado. Mas algo começou a mudar. Outros funcionários, vendo como Marina lidava com a pressão com graça e profissionalismo, começaram a respeitá-la. A senhora Carvalho tornou-se uma aliada fervorosa. Até Beatriz, que antes mal olhava para ela, agora a cumprimentava calorosamente todas as manhãs. 2 semanas após sua promoção, Marina estava trabalhando até tarde quando o Sr. Mendes a chamou em seu escritório. Já passava das 8 da noite, e o edifício estava praticamente vazio. Marina, preciso conversar com você sobre algo delicado, ele começou, gesticulando para que ela se sentasse. O coração de Marina acelerou. Seria sobre Ricardo? Ela teria que fazer uma queixa formal? É sobre a sucessão da empresa, o Sr. Mendes disse, surpreendendo-a. Ricardo é meu filho, e eu o amo. Mas tenho sérias dúvidas sobre sua capacidade de liderar esta empresa com a integridade que ela requer. Marina não sabia o que dizer. Era território extremamente delicado. Observando você nestas últimas semanas, vi qualidades que eu esperava ver nele: humildade, trabalho duro, genuíno respeito pelas pessoas. O Sr. Mendes suspirou. Mas também vi como ele a trata. E isso me diz muito sobre quem ele realmente é. Sr. Mendes, eu não quero causar problemas entre você e seu filho. Você não está causando, Marina. Os problemas já existiam. Você apenas os trouxe à luz. Ele se levantou e caminhou até a janela. Estou pensando em fazer mudanças significativas na estrutura de sucessão. E queria sua opinião. Minha opinião? Sim. Você tem uma perspectiva única. Vê a empresa de baixo para cima, conhece os funcionários, entende as dinâmicas de poder. Ele se virou para encará-la. O que você faria se estivesse no meu lugar? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que liderança não é sobre herança ou privilégio. É sobre capacidade de inspirar, de elevar os outros, de tomar decisões difíceis pelo bem maior. Ela hesitou. Ricardo pode aprender essas coisas, mas primeiro ele precisa reconhecer que tem um problema. E isso só virá se houver consequências reais para seu comportamento. O Sr. Mendes assentiu lentamente. Sabe além de seus anos. O aniversário de Marina se aproximava rapidamente. 25 anos. A idade em que a herança de seu avô se tornaria acessível. Ela havia mantido esse segredo tão bem guardado que às vezes quase esquecia que ele existia. Mas ultimamente, ela começou a questionar sua decisão de manter tudo escondido. Havia provado seu ponto? Mostrado que era capaz independentemente de dinheiro? E qual era o preço que estava pagando por essa demonstração?
Ela ainda morava no mesmo apartamento minúsculo, ainda usava as mesmas roupas puídas, ainda pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Enquanto isso, era julgada diariamente por sua aparência, tratada como inferior por pessoas que tinham metade de sua educação e 1/10 de seu caráter. Uma tarde, Marina estava no banheiro do escritório quando ouviu vozes femininas entrando. Reconheceu uma delas como Patrícia, uma gerente de contas que sempre havia sido particularmente fria com ela. Você viu o que ela estava usando hoje? Patrícia disse. Aquele vestido deve ter 20 anos. Eu sei, outra voz respondeu. É constrangedor. Como o Sr. Mendes pode tê-la como assistente executiva quando ela se veste assim? Marina congelou na cabine, mal respirando. Ela claramente está dormindo com ele, Patrícia disse com desdém. Como mais alguém como ela conseguiria essa posição? Totalmente. E o pior é que ela age como se fosse melhor que todos nós. Como se sua humildade a tornasse mais nobre. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ela havia trabalhado tão duro, provado seu valor repetidamente, e ainda assim era reduzida a rumores viciosos e especulações cruéis. Depois que as mulheres saíram, Marina ficou sentada na cabine por longos minutos, tentando recuperar a compostura. Será que valia a pena? Provar algo a pessoas que nunca viriam além das aparências? Quando finalmente saiu, encontrou-se cara a cara com Ricardo no corredor. Ele a observou por um momento, e para a surpresa de Marina, algo que parecia genuína preocupação cruzou seu rosto. Você está bem? Ele perguntou, e havia menos veneno em sua voz do que o usual. Estou ótima, Marina mentiu, tentando passar por ele. Ele bloqueou seu caminho. Olha, eu ouvi Patrícia e as outras falando. No corredor. Ele pareceu desconfortável. O que elas disseram foi inapropriado. Marina o encarou, surpresa. Era a primeira vez que Ricardo demonstrava qualquer coisa além de hostilidade. Por que você se importa? Ela perguntou. Ricardo hesitou. Por quê? Porque mesmo que eu não goste de você, o que elas disseram estava errado. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando com algo interno. Meu pai me chamou a atenção ontem. Me fez sentar e assistir gravações das câmeras de segurança. Me fez ver como eu tenho tratado você. Marina esperou, sem dizer nada. Eu vi um valentão, Ricardo continuou, a voz baixa. Vi alguém que eu não reconheci. Alguém que meu pai criou para ser melhor do que isso. Ele olhou para ela diretamente. Eu fui cruel com você desde o primeiro momento. Julguei você por sua aparência sem dar a você uma chance. E, eu sinto muito. Marina não confiava nele, não ainda. Mas havia algo em sua expressão que parecia genuíno. Um pedido de desculpas não apaga semanas de humilhação, ela disse calmamente. Eu sei. E não estou esperando que você me perdoe. Só, queria que você soubesse que estou tentando fazer melhor. Ricardo deu um pequeno sorriso triste. Meu pai está certo sobre você. Você é melhor do que eu em praticamente tudo. E eu deixei meu ego e preconceito me impedirem de ver isso. Ele se afastou, deixando Marina atordoada no corredor. Seria possível que Ricardo estivesse realmente mudando? Ou era apenas outra manipulação? Naquela noite, Marina ligou para a advogada que gerenciava a herança de seu avô. Doutora Helena Campos era uma mulher de 60 anos que havia sido amiga próxima de seu avô. Marina, querida. Estava esperando seu contato, doutora Helena disse calorosamente. Seu aniversário é daqui a 2 semanas. Precisamos começar o processo de transferência. Eu sei. É por isso que estou ligando. Marina respirou fundo. Doutora Helena, eu preciso de um conselho. Sobre quando revelar as informações da herança. Você está pensando em torná-la pública? Talvez. Eu não sei. Estou em uma situação complicada no trabalho. Marina contou tudo, sobre Ricardo, sobre o preconceito, sobre como havia provado seu valor. Mas também sobre como estava cansada, sobre os rumores, sobre se questionar se esconder sua verdadeira situação financeira ainda valia a pena.
Seu avô queria que você aprendesse o valor das coisas, doutora Helena disse pensativamente. E parece que você aprendeu isso e muito mais. Mas ele também não queria que você sofresse desnecessariamente. Então o que eu faço? Isso, minha querida, é uma decisão que só você pode tomar. Mas vou lhe dizer uma coisa, não há vergonha em reivindicar o que é legitimamente seu. Não há fraqueza em parar de se punir para provar um ponto. Doutora Helena pausou. Seu avô te amava. Ele não ia querer que você vivesse em dificuldade quando não precisa. Depois que desligou, Marina se sentou em seu pequeno apartamento, pensando. Em 2 semanas, ela seria oficialmente rica. A pergunta era, o que faria com essa informação? Marina decidiu que não diria nada ainda. Não sobre a herança, não sobre sua verdadeira situação financeira. Ela continuaria vivendo como sempre viveu, pelo menos por enquanto. Mas uma semente havia sido plantada, a consciência de que não precisava provar nada a ninguém além de si mesma. Seu aniversário caiu em uma quinta-feira. Marina acordou cedo como sempre, pegou os 2 ônibus, chegou ao escritório às 7h30. Era um dia como qualquer outro, exceto que agora, legalmente, ela tinha acesso a uma fortuna que mudaria tudo. Doutora Helena havia ligado na noite anterior para confirmar que todos os documentos estavam prontos. O dinheiro estava disponível. Marina poderia, se quisesse, nunca mais trabalhar um único dia em sua vida. Mas ela estava no escritório porque queria estar. Porque havia construído algo ali, provado algo, principalmente para si mesma. Marina, Dona Teresa chamou assim que ela chegou. O Sr. Mendes quer vê-la. É urgente. O coração de Marina acelerou. Urgente? Isso nunca era bom sinal. Ela seguiu até o escritório do Sr. Mendes, batendo antes de entrar. Para sua surpresa, Ricardo também estava lá. Mas ao contrário de seus encontros anteriores, Ricardo parecia diferente. Menos arrogante, mais humano. Marina, sente-se, o Sr. Mendes disse, seu tom sério. Temos uma situação delicada. Marina sentou-se, olhando entre pai e filho. Um de nossos maiores clientes, Corporação Almeida, está ameaçando romper o contrato, o Sr. Mendes explicou. Eles alegam que não estão satisfeitos com nossos serviços. Isso representaria uma perda de milhões. E tem mais, Ricardo acrescentou, e Marina notou que ele olhava diretamente para ela, sem traço de condescendência. O CEO da Almeida mencionou especificamente que parte de sua insatisfação vem de, como ele disse, falta de padrão nas aparências da equipe. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era sobre ela. Tinha que ser. Ele te viu durante a última visita deles, o Sr. Mendes confirmou gentilmente. E fez comentários sobre suas roupas. O silêncio na sala era pesado. Marina sentiu a velha humilhação voltando, mas dessa vez misturada com raiva. Raiva de que, não importa o quanto ela provasse, algumas pessoas nunca viriam além do superficial. Então, ela disse, a voz tremendo ligeiramente, vocês querem que eu me demita. Para salvar o contrato. Não, Ricardo disse rápido demais, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Não, não é isso. O Sr. Mendes concordou. Absolutamente não. Na verdade, Ricardo e eu conversamos, e estamos de acordo, não vamos ceder a esse tipo de discriminação. Se Almeida quer romper o contrato por causa disso, então que rompa. Marina piscou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Mas, o Sr. Mendes continuou, Ricardo teve uma ideia. Queríamos apresentá-la a você antes de fazer qualquer coisa. Ricardo se inclinou para a frente. O CEO da Almeida vai estar em um evento beneficente este sábado. É uma gala, muito formal. Eu estava pensando, se você fosse comigo, como minha acompanhante, poderíamos mostrar a ele que ele estava errado sobre você. Marina o encarou. Você quer que eu vá a uma gala com você? Não como um encontro, Ricardo esclareceu rapidamente. Mas como colegas. Como iguais. Eu quero que as pessoas vejam você como eu deveria ter visto desde o início.
Como alguém competente, inteligente, digna de respeito, independente do que você veste. E se eu aparecer com as mesmas roupas simples? Marina desafiou. Ricardo sorriu, e era um sorriso genuíno, sem malícia. Então apareça com elas. Ou não. A escolha é sua. Mas a gala tem um código de vestimenta formal rigoroso, então você precisaria de algo apropriado. E antes que você diga que não pode pagar. Ele hesitou. A empresa poderia cobrir os custos. Como despesa de representação. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Essas pessoas, que mal a conheciam, estavam dispostas a perder milhões em vez de cedê-la aos preconceitos de outros. Estavam oferecendo ajuda sem condescendência, com genuíno respeito. E de repente, Marina percebeu, ela não precisava mais esconder. Não precisava mais se punir. Ela havia provado seu ponto, havia mostrado seu valor. E agora, talvez, fosse hora de ser completa sobre quem ela era. Não, ela disse calmamente. Não é necessário que a empresa pague. Marina, por favor, não deixe o orgulho, o Sr. Mendes começou. Não é orgulho, Marina interrompeu gentilmente. É que, eu posso pagar meu próprio vestido. E muito mais. Ricardo franziu a testa, confuso. O que você quer dizer? Marina respirou fundo. Era a hora. Hora de parar de viver em dois mundos separados. Meu nome completo é Marina Santos Albuquerque. Meu avô era Eduardo Santos Albuquerque. Ela pausou, vendo se os nomes significavam algo para eles. Pela expressão surpresa do Sr. Mendes, significavam. Hoje é meu aniversário. Meu 25º aniversário. E hoje, oficialmente, eu herdei a fortuna que meu avô deixou para mim. Uma fortuna que vale cerca de 100 milhões de reais. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo foi o primeiro a encontrar sua voz. Você está brincando? Não estou. Meu avô era herdeiro de uma das maiores fortunas imobiliárias do país. Ele foi deserdado quando se casou com minha avó, mas seus pais eventualmente transferiram uma quantia significativa para seu nome antes de perderem tudo. Ele deixou isso crescer por décadas e me deixou para cessar aos 25 anos. O Sr. Mendes se recostou em sua cadeira, processando a informação. Eduardo Santos Albuquerque. Eu conhecia esse nome. Mas pensei que toda a família havia, então você é. Sou. E escolhi viver de forma simples, trabalhar arduamente, porque meu avô me ensinou que o caráter não vem de quanto dinheiro você tem, mas de quem você é quando não tem nada para provar. Marina olhou diretamente para Ricardo. Eu poderia ter comprado roupas de grife, um carro de luxo, poderia ter usado meu nome e conexões para conseguir qualquer emprego. Mas queria saber se eu era capaz por conta própria. Se eu tinha valor além do dinheiro. Ricardo parecia completamente atordoado. Então, todos esses dias, todas aquelas vezes que eu... Ele passou a mão pelo rosto. Deus, eu fui tão idiota. Sim, foi, Marina concordou, mas havia gentileza em sua voz. Mas você também está tentando mudar. E isso conta. Espere, o Sr. Mendes disse, ainda processando. Eduardo Santos Albuquerque era conhecido por sua filosofia de negócios. Ele escreveu vários artigos sobre liderança ética, sobre tratamento justo dos funcionários. Eu li seu trabalho na faculdade. Eu sei. Ele era um homem incrível, Marina disse, a voz embargada de emoção. Ele me criou sozinho depois que meus pais morreram em um acidente de carro. Me ensinou tudo sobre negócios, sobre vida, sobre como tratar as pessoas. E a última coisa que ele me disse antes de morrer foi, nunca deixe o dinheiro definir quem você é, ponto. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, claramente lutando com suas emoções. Eu julguei você pelo que você não tinha. E você é mais rica do que eu jamais serei. Não é sobre quem é mais rico, Ricardo, Marina disse calmamente. É sobre ver as pessoas pelo que elas realmente são. E você me julgou incorretamente, sim, mas não foi só pela questão do dinheiro.
Você me julgou incorretamente porque achou que aparências importavam mais do que caráter. O Sr. Mendes olhou para Marina com um novo respeito, uma nova compreensão. Então você esteve nos testando este tempo todo? Não testando. Vivendo. O evento de sábado chegou rapidamente. Marina passou a sexta-feira fazendo algo que não fazia há anos, comprando roupas. Não porque precisasse impressionar alguém, mas porque queria. Queria usar algo bonito, algo que a fizesse sentir-se bem. Ela entrou em uma boutique de alta costura, e pela primeira vez, não sentiu o olhar julgador das vendedoras. Ou talvez sentisse, mas não se importasse mais. Ela sabia quem era, sabia seu valor, e isso era tudo o que importava. Escolheu um vestido azul noite que lembrava o céu ao entardecer, elegante mas não ostensivo. Comprou sapatos que combinavam, uma bolsa pequena, e permitiu-se ser tratada como qualquer outra cliente. No sábado à noite, quando Ricardo passou para buscá-la, ele quase não a reconheceu. Não apenas pela transformação externa, mas por algo mais fundamental. Marina estava radiante com uma confiança que sempre estivera lá, mas agora estava totalmente liberada. Você está, uau, Ricardo disse, e havia admiração genuína em sua voz. Mas você sabe? Você estava bonita antes também. Eu só estava cego demais para ver. A gala era no hotel mais luxuoso da cidade. Quando chegaram, cabeças se viraram. Marina chamava atenção não apenas pelo vestido, mas pela forma como se movia, como interagia com as pessoas. Anos de trabalhar como garçonete, de lidar com todo tipo de pessoa, a haviam preparado para navegar em qualquer ambiente social. O CEO da corporação Almeida, um homem de 50 anos chamado Paulo Almeida, os viu do outro lado do salão. Sua expressão mudou de interesse casual para reconhecimento desconfortável quando percebeu quem era Marina. Mendes, ele cumprimentou Ricardo, depois olhou para Marina. E você é? Marina Santos Albuquerque, ela disse, estendendo a mão com graça. Creio que nos vimos brevemente no escritório da Mendes e Associados. O reconhecimento clareou no rosto de Almeida, seguido de constrangimento. Ah, sim, desculpe, não tinha reconhecido você. Claro que não, Marina disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. As pessoas raramente reconhecem outras quando sua perspectiva muda. Almeida ficou sem palavras. Ricardo escondeu um sorriso. Durante a noite, Marina conheceu dezenas de pessoas importantes. E quando seu nome completo era mencionado, quando as pessoas faziam a conexão com Eduardo Santos Albuquerque, havia sempre o mesmo momento de choque seguido de respeito renovado. Mas o momento mais significativo veio quando Marina estava conversando com um grupo de empresários sobre iniciativas sociais. Ela mencionou, casualmente, que estava planejando criar um fundo de bolsas de estudos para jovens de comunidades carentes. É fácil para pessoas nascidas em privilégio nunca questionarem suas vantagens, ela disse, olhando diretamente para Almeida, que estava por perto. Mas o verdadeiro progresso vem quando reconhecemos que talento e potencial existem em todos os lugares, não apenas em quem pode pagar por roupas caras ou tem o sobrenome certo. Almeida teve a decência de parecer envergonhado. Mais tarde naquela noite, ele se aproximou de Marina e Ricardo. Senhorita Albuquerque, eu devo um pedido de desculpas. Por meus comentários sobre a equipe da Mendes e Associados. Foram inapropriados e baseados em preconceitos que não deveriam existir. Marina poderia ter sido cruel, poderia ter humilhado o homem que quase destruiu sua carreira. Mas seu avô havia lhe ensinado melhor. Aceito seu pedido de desculpas, Sr. Almeida. E espero que esta experiência lhe ensine a ver além das aparências. Há pessoas incrivelmente talentosas e competentes que nunca terão acesso às oportunidades que mereceram, simplesmente porque não se encaixam em expectativas superficiais. Almeida acenou. A corporação Almeida gostaria de manter o contrato com a Mendes e Associados. Se ainda estivermos bem-vindos. Terá que falar com o Sr. Mendes sobre isso, Ricardo disse diplomaticamente. Quando a noite terminou, Ricardo levou Marina de volta ao seu prédio. Mas quando chegaram, ela não saiu imediatamente do carro. Obrigada, ela disse. Por esta noite.
por tentar se redimir. Eu que deveria agradecer, Ricardo respondeu. Você me ensinou a maior lição da minha vida. E ainda estou processando tudo. Ele hesitou. O que você vai fazer agora? Vai ficar na empresa? Marina pensou por um momento. Por enquanto, sim. Mas eventualmente, quero usar a herança para fazer o que meu avô faria, criar oportunidades para pessoas que normalmente não as teriam. Programas de treinamento, bolsas de estudo, mentoria. Quero ajudar pessoas como eu, pessoas que são julgadas antes de terem chance de provar seu valor. Isso é incrível, Ricardo disse sinceramente. E se você precisar de ajuda, de qualquer tipo, eu gostaria de oferecer meu tempo, minhas habilidades, o que for. Você vai precisar conversar com seu pai primeiro sobre assumir a empresa, Marina disse com um pequeno sorriso. Ricardo riu, mas era um som triste. Honestamente? Depois de ver como você lida com as coisas, não tenho certeza se devo assumir a empresa. Pelo menos não ainda. Tenho muito a aprender. Na segunda-feira, Marina chegou ao escritório como sempre, cedo, preparada, focada. Mas algo havia mudado. As pessoas a olhavam diferente. Não com o mesmo desdém ou piedade, mas com respeito genuíno. A notícia de quem ela realmente era havia se espalhado pelo escritório. E enquanto alguns pareciam constrangidos por como a haviam tratado, Marina não guardava rancor. Ela havia conseguido o que queria, provar que era capaz por seus próprios méritos. O Sr. Mendes a chamou em seu escritório naquela manhã. Marina, agora que sei quem você realmente é, preciso perguntar, por que você ainda está aqui? Você claramente não precisa deste emprego. Porque, Sr. Mendes, meu avô me ensinou que trabalho não é apenas sobre necessidade financeira. É sobre propósito, sobre contribuir, sobre construir algo maior que você mesmo. Marina sorriu. E honestamente? Eu gosto de trabalhar. Gosto de me sentir útil. Apenas não quero mais ser julgada por algo tão superficial quanto roupas. Você nunca mais será, eu garanto, o Sr. Mendes prometeu. E se posso dizer, seu avô criou uma mulher extraordinária. Ele ficaria muito orgulhoso. Lágrimas picaram os olhos de Marina. Eu espero que sim. Nos meses seguintes, muito mudou. Marina dividiu seu tempo entre trabalhar na Mendes e Associados e estabelecer a Fundação Eduardo Santos Albuquerque, dedicada a criar oportunidades para jovens talentosos de comunidades carentes. Ricardo tornou-se um dos primeiros voluntários da fundação, trabalhando diretamente com beneficiários, aprendendo humildade e empatia que nunca havia conhecido antes. Sua relação com Marina evoluiu de hostilidade para respeito mútuo e, eventualmente, para uma amizade genuína. O Sr. Mendes decidiu adiar sua aposentadoria, declarando que Ricardo precisava de mais tempo para amadurecer antes de assumir a liderança. Mas ele criou uma nova posição de vice-presidente de responsabilidade social e ofereceu a Marina, que aceitou sob a condição de que poderia dividir seu tempo entre a empresa e a fundação. Patrícia, a gerente que havia espalhado rumores viciosos, pediu demissão por conta própria, incapaz de enfrentar a vergonha de como havia tratado Marina. Marina, caracteristicamente, não sentiu satisfação com isso, apenas tristeza de que as pessoas ainda tinham tanto a aprender. Fim.